coisa, falar de política de uma forma em geral. Ciro Gomes, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Jornal Caruaru para a gente falar dessa situação que o país atravessa. Bom dia. Muito bom dia, Dilson, forte abraço a você, ao Diego, ao Adeilson e a toda a gente querida de Caruaru e aonde chega o sinal potente da nossa Rádio Jornal. Me diga uma coisa, Ciro, o senhor tem feito muitas críticas ao governo Bolsonaro, inclusive também críticas ao ex-presidente Lula. O senhor acredita sua derrota exatamente na eleição passada, a insistência do Lula em ser candidato, em depois de ter trocado o Lula pelo Haddad e não ter preferido apoiar a sua candidatura? Acreditaria isso aí? Disso. Na verdade, as pessoas me fazem perguntas e eu cultivo a franqueza e respondo. Então, nós vamos começar a nossa entrevista e você está me perguntando isso e eu não vou me furtar de responder. E a resposta para quem tem a vivência humilde que eu tenho na luta política é o seguinte: eu perdi as eleições porque tive menos votos do que o adversário. Então, é uma resposta meu óbvia. Mas o senhor não acredita que se, por exemplo, o PT, as pesquisas indicavam isso, que se o senhor tivesse tido o apoio do PT, o senhor seria hoje o presidente da República? Veja, todas as pesquisas indicavam com clareza uma situação que não é simples de entender, embora agora na Argentina esteja mais simples da gente ver o exemplo. Eu era o segundo predileto de todos, mas não era o primeiro. Por quê? Porque o Brasil vem de uma polarização violenta, marcada pelo ódio, e você vê, o Nordeste pensa de um jeito, o Sul, o Sudeste pensa do outro, de um jeito assim muito extremado. E eu era visto como uma pessoa que tinha sido aliado do PT, e a grande força dominante naquelas eleições era um sentimento de antipetismo. No Nordeste não, mas assim, São Paulo 70%, Rio de Janeiro 70%, Minas Gerais 70%, o Rio Grande do Sul 70%, tudo contra o PT. Então, ali é o seguinte, o PT tinha preferência de 25, 30 e rejeição de 70. Eu tinha preferência de 18, 20 e pouca rejeição. E aí aconteceu isso. Agora, pedir para o PT não ter candidato nunca foi minha intenção. Evidentemente que a gente pode e deve, pensando no futuro, raciocinar qual é a nossa obrigação com o Brasil. E aí fica meu debate, não é uma crítica que eu faço estéril. O debate é o seguinte: existiria o Bolsonaro se não fosse o colapso do governo Dilma? Existiria o Bolsonaro se não fosse a notícia generalizada da corrupção que acabou levando o próprio Lula à cadeia? Existiria o Bolsonaro se não fosse a depressão econômica de um governo como o da Dilma, que recebeu o Brasil com desemprego de 4% e entregou no impeachment com 14%? Existiria o Bolsonaro se não fosse o Michel Temer imprudentemente escolhido para ser o vice da Dilma, contra a minha opinião, que avisei 1000 vezes? E aí vai ficando muito claro para quem não for fanático que, infelizmente, aparentemente, a burocracia do PT pensa muito mais em si do que no país. A facada que o Bolsonaro levou entra nessa conta também, não é verdade? Entra, sem dúvida. Nenhum de nós, nem analista, nem político experiente, acreditava que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. Ali parecia que quem ia ser o beneficiário desse grande fracasso que aconteceu do governo Dilma e do trauma da corrupção ia ser o PSDB. Tanto que nos primeiros movimentos, que era a polarização antiga, nos primeiros movimentos todos os partidos foram por Alckmin, toda a grande mídia era com Alckmin, todo mundo era com Alckmin e tal. Na sequência, o Bolsonaro leva uma facada. E o nosso povo, que é muito generoso, acabou concordando que havia ali uma razão óbvia para o Bolsonaro não ir para os debates. Não indo para os debates, ele pôde ficar só na internet e na grande mídia dizendo aquela propaganda pesada contra o PT, que ele parecia ser o antipetista mais contundente. O que ele tem feito? É verdade. Agora, Ciro, como é que você está vendo esses 10 meses, vamos assim colocar, do governo do presidente Jair Bolsonaro? Ele está deixando a desejar, ele está cumprindo o papel que prometeu? Qual é a leitura que você faz, a visão que você tem desse governo que aí está? Olha, é um desastre completo e eu diria a você, e a história vai revelar, sem precedentes. Porque é justo e honesto que a gente afirme que não foi ele que produziu essa crise. Então, evidentemente, não foi o Bolsonaro que produziu essa crise, que é a pior crise da história brasileira. Nós estamos completando
A pior década, ou seja, os últimos 10 anos, são os piores 10 anos dos últimos 120 anos em matéria de crescimento econômico, geração de emprego e os outros benefícios do desenvolvimento econômico, em salário, em receita pública para pagar a saúde, a educação do povo, etc. Não foi ele que produziu, mas ele está agravando profundamente. E eu tiro isso de números. De 3 em 3 meses, eu lanço, e está na internet para quem quiser ouvir, uma avaliação objetiva do governo Bolsonaro, que é o que se faz no mundo. Nenhuma democracia amadurecida, nenhum povo maduro fica apaixonado, fica olhando as coisas com ódio, com paixão. A gente olha todo o governo com uma certa distância crítica, torcendo que dê certo, exigindo que dê certo, reivindicando que dê certo, mas sem esse negócio de paixão e ódio que está levando o nosso país para uma situação muito difícil. Mas o senhor torce para o governo do Jair Bolsonaro dar certo? Como? O senhor torce para que o governo dele dê certo? Evidentemente. Veja, eu sou contra ele, mas eu sou, antes de mais nada, eu sou brasileiro. Por que eu torço? Porque todo dia eu acordo de manhã angustiado, e são esses os números do Brasil, com 14 milhões de pessoas desempregadas. Hoje no Brasil, 41 de cada 100 brasileiros estão empurrados para viver de bico, sem qualquer proteção de nada. 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com nome sujo no SPC, e eu não posso torcer para que isso continue ou piore, para amanhã eu rir da cara do palhaço porque o circo pega fogo. Isso não é minha psicologia. Seu ponto de vista, qual é o pecado capital do governo que aí está, Ciro? São dois. É absoluto despreparo, porque isso é um problema que o Brasil tem que olhar também. Quer dizer, se você olhasse, o Brasil já podia ter visto. O Bolsonaro nunca tinha administrado um pé de bodega dos pequenos. Uma vendinha, uma coisa, uma mercearia, um prefeito, nunca tinha administrado nada. E, de repente, a sociedade brasileira fica vulnerável por conta de manipulações, de propaganda, etc., e manda para a presidência da República, que é o lugar que exige mais de um homem, né, ou de uma mulher que chega ali. Você tem que tomar decisões absolutamente extremas em ambiente internacional complicado, e você nunca treinou um orçamento, nunca treinou uma gestão, nunca treinou, né, uma necessidade de demitir uma pessoa que não esteja fazendo as coisas direito. Então esse é o primeiro problema, despreparo absoluto. O segundo é a falta de rumo. Então você tem o Guedes, que talvez seja o único núcleo pensante do governo, que parou de ler ou de estudar ali pelos anos 80. Não entende absolutamente nada da realidade brasileira. E está aprofundando a crise. Porque, veja, se a gente quiser resolver o problema da crise brasileira, a gente tem que entender esses números que eu lhe dei. Porque se você não tem emprego, não tem renda e não tem crédito, o principal motor de ativação da economia, que é o consumo das famílias, morreu. E ninguém precisa ser Nobel de Economia, não. Se as famílias não têm capacidade de consumir, o comércio não vende. Se o comércio não vende, não encomenda da indústria. Se a indústria não encomenda, não emprega ninguém, nem paga imposto, e ainda não tem mais dinheiro para pagar nada de coisa. Isso é uma coisa óbvia. E eles estão apertando o consumo das famílias. O Brasil está com endividamento empresarial e recorde na história. Meu caro Dilson, o Diego, o Edelson, não sei com qual que eu estou falando agora, mas o empresariado brasileiro está numa dívida de 1 trilhão, com T de tapioca, 400 bilhões de reais. 5 milhões e 500 mil pequenas empresas estão inadimplentes. Ou seja, estão já no Serasa, na porta de falir. E eles não entendem nada, não fazem nada, não mexem em nada, tudo que eles fazem é na direção oposta, que está incendiando o Chile, que está dando confusão em todo canto onde já foi aplicado. Me diga uma coisa, muita gente fica fazendo projeções para o futuro. O que é que o senhor vislumbra para o futuro? O senhor acredita que o governo está arrumando a casa, está tomando o pé do que realmente quer fazer ainda, e daqui a pouco esse trem vai estar nos trilhos, caminhando a toda velocidade, ou o senhor só vislumbra coisas piores do que já estamos? São soluções infelizmente, que requerem essa mistura de tempo, é um processo. Com confusão, né? Quer dizer, com absoluta incapacidade de entender o problema, só vai aprofundar o quadro. E esse quadro acaba se deteriorando muito pesadamente. O que tem no presidencialismo é que o governo sempre pode mudar de rumo. Mas nesse rumo que eu consigo ver no curto, médio prazo é muita confusão. Ciro Gomes, me diga uma coisa, esse óleo na costa nordestina, o governo federal tem ficado de braço cruzado, ele poderia fazer mais, como é que você se posiciona? Evidentemente que é um dos crimes. E o Bolsonaro, por todo lado, ele é um cara vingativo e odioso. Ele não nos perdoa, a nós do Nordeste, porque perdeu a eleição feio aqui entre nós. No Ceará, por exemplo, ele foi 3º lugar.
E ele é vingativo, é paranoico, se sente um cara perseguido e evidentemente só isso explica essa canalice. Só que se eu lhe diga, como eu conheço muito o governo, eu sabia que existia um plano já escrito, porque o Brasil, a costa brasileira, como o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo e está virando um dos maiores importadores de derivados de petróleo, na nossa costa passa muito petróleo, indo e vindo. Então, no governo do Brasil já existia um plano de contingência, a previsão já com simulações, o que é que tinha que fazer e agir. Pois bem, e havia uma comissão de acompanhamento. O Bolsonaro fechou essa comissão, jogou esse plano na lata do lixo e hoje, veja a maluquice, não fez absolutamente nada sério e viajou para o estrangeiro sem ter sequer feito uma visita na região. O Bolsonaro é uma tragédia para o Brasil. Quer dizer que o senhor acha que, na realidade, ele está se vingando da região? Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu conheço o Bolsonaro de longa data. Ele é paranoico, ele se sente perseguido e ele tem ódio ao nordestino desde sempre. A gente sabe, quando a gente desce lá para o Sudeste, quando as pessoas querem falar da gente de forma depreciativa, chama a gente de baiano, chama a gente de paraíba e tal. E é exatamente assim que ele se dirige quando ele pensa no Nordeste. Quando se fala dessa questão desse desastre ambiental, ainda ontem a gente via o vice-presidente da República dizendo que nem a NASA descobre de onde danado vem esse óleo. Qual é a leitura que o senhor faz? O senhor acredita em quê? Isso é ecoterrorismo? É navio pirata? Foi um navio pirata? É um vazamento? Foi proposital? Que diabo foi isso, hein? Olha, proposital não foi, porque isso é uma riqueza. Então foi um acidente qualquer, certamente não é tão difícil de pesquisar, não. Você tem o registro por satélite de todos os navios que passam na costa brasileira dia a dia, hora a hora, de noite, de manhã e de madrugada. Você tem, se for um navio pirata, tem um registro do satélite. Se não for um navio pirata, porque com a carga de petróleo dessa, ele embarcou em algum lugar. Também tem poucos lugares onde pode embarcar o petróleo, ou desembarcar o petróleo no rumo do Brasil. Depois você tem as linhas das correntes. Então a corrente vem para cá, a corrente vai para lá, os ventos, etc, etc. Tudo isso, se tivesse um mínimo de dedicação, por exemplo, a Polícia Federal Brasileira descobre isso ligeiro demais. A Marinha, o Serviço de Inteligência da Marinha, tem a obrigação de saber disso em poucas horas. E a gente vai ficar esperando que resolva logo isso, porque você não imagina, deve estar acompanhado à distância, evidentemente, que esse estrago todo que está sendo feito aqui pelo litoral, com municípios tendo meu irmão, eu moro muito aqui, prejuízo. Eu moro aqui, eu moro em Fortaleza. Estou lhe falando agora de Fortaleza. Você imagina a quantidade de gente que cancelou visita aqui, porque não é só a porcaria que já aconteceu, é a versão que está tudo pesteado. Então o prejuízo, o emprego do nosso povo, garçom, taxista, artesão, restaurante e tal, é um desastre completo. Me dá vontade, às vezes as pessoas dizem que eu sou bocão, mas uma coisa dessa é uma canalice sem explicação. Se o senhor fosse o presidente da República hoje, qual seria a sua atitude diante dessa catástrofe? Primeiro dia, tomaria um avião, desceria em Recife, ou desceria em Natal, pegaria um helicóptero da Marinha, percorreria o litoral descendo, conversando com as pessoas e obrigaria todos os serviços de Marinha e Exército, etc., em coordenação com os governadores de Estado, a fazer um grande programa de recuperação disso urgente, faria uma campanha internacional de publicidade esclarecendo que isso não está prejudicando a totalidade dos coisas, identificaria os pontos onde estão livres para reordenar e, em qualquer circunstância, exigiria cooperação internacional para descobrir os responsáveis e cobrar deles a indenização por tudo isso. Muito bem. Vamos voltar a falar de política, Ciro Gomes. De que maneira o senhor espera que a oposição se programe para as eleições, as próximas eleições presidenciais? Já que no país a gente tem uma tendência de geralmente eleger e reeleger. Já que o senhor está dizendo que o governo federal é um desastre total, o que é que pode ser feito pela oposição para evitar que isso aconteça? Deixa eu aproveitar, Dilson, e acrescentar aqui que ontem o conterrâneo do Ciro Gomes, o governador Camilo Santana do PT, disse que o Ciro adota uma estratégia errada ao atacar o PT, nas palavras dele, né? Qual a sua opinião a respeito disso, sua visão sobre esse posicionamento do governador também, Ciro Gomes? Não, o Camilo é um grande governador, um amigo meu, e ele já me falou
pessoalmente, não o que está na manchete, mas a ponderação dele. Ele acha que eu tenho que fazer um esforço de me aproximar do PT, enfim. E eu discordo dele completamente pelas razões todas que lhe falei. E o meu problema aí é a manchete do jornal, não é o PT. Eu ajudei o PT da Bahia, eu ajudei o PT do Piauí, enfim. E o problema meu é com essa burocracia corrupta do PT que não aprendeu nada e nem quer aprender nada. E hoje, se você reparar, eles vivem do bolsonarismo. Então a ideia do Bolsonaro é o seguinte: vote em mim, senão o PT volta, e a ideia deles é contra o Bolsonaro só tem eu. Essa coisa mata o Brasil. O Brasil não aguenta mais. Se não for eu, que a gente ache outro caminho, que a gente procure construir um caminho para desarmar essa bomba, é o que eu estou pedindo a Deus para iluminar a minha palavra, para que o povo brasileiro entenda a necessidade de a gente criar um outro caminho. E isso responde à primeira parte da pergunta. O Brasil não pode mais imaginar que um problema desse tamanho vai ser resolvido por trocando Chico, Manel, Maria por Pedro, Chico ou José. Nós precisamos entender que o Brasil precisa de um projeto. E esse projeto, ele é perfeitamente praticável. Mas para fazer as coisas, a gente precisa que o povo saiba o que está acontecendo. Por quê? Porque no dia seguinte que o camarada foi eleito, a confusão permanece, porque o que está errado no Brasil não está errado porque tinha um mapinha, um manual de fazer direito, e os cabos vão para Brasília e faz tudo errado, de propósito. Se fosse assim, era mais fácil. O que está errado no Brasil está errado para atender uma minoria de barões, de ricos, poderosos, que vivem de vampirizar o esforço do brasileiro que trabalha e do brasileiro que produz. Eu dou os números. Por exemplo, o déficit hoje, nas contas do governo, não tem dinheiro para nada, as obras paradas, tudo confusão, o SUS diminuindo o investimento, a educação diminuindo o investimento. Pois bem, o déficit com tudo isso é de 130 bilhões de reais. Se você cobrasse, igual o mundo inteiro faz, um imposto sobre os lucros e dividendos das grandes empresas, você poderia arrecadar até 70 bilhões de reais. Nessa confusão toda, o Brasil dispensa de cobrar imposto 350 bilhões de reais, isenções. E aí, se você tirasse 20%, ou seja, de cada 100 dispensa de imposto, você dissesse, meu irmão, tem uma crise aí, vamos ajudar o nosso povo a atravessar isso aqui, vamos tirar 20 dos 100 que você leva, só dos grandes, você arrecada mais 70. 70 com 70 dá 140, já sobrou 10 dos 130 que faltam. Então, veja, tecnicamente não é problema resolver o problema do Brasil. Daria para resolver em 12 meses. O problema nosso é que o Brasil só bota o chibata nas costas do povo que trabalha, da classe média, e mantém o privilégio cada dia mais. Número, durante o governo Bolsonaro, os pobres perderam 8% da renda e os ricos aumentaram... Não, os pobres perderam 3% da renda e os ricos aumentaram 8% da renda deles. E isso não é negócio de teoria econômica, não. O salário mínimo está congelado 3 anos. E o salário mínimo paga 7 em cada 10 trabalhadores com carteira assinada, por exemplo, no interior do Nordeste. É bem concreto isso. Quando você arrocha a Previdência, e a média do cálculo da aposentada agora não vai ser mais a média dos 80% maior de salário, mas vai ser a média desde o tempo que ele era estagiário, que ele estava começando com o salário lá embaixo, só isso capa 13%, de cada R$13 de cada R$100 que o caba ganha. Se a gente se lembra do interior do Nordeste, que 70 de cada R$100 que circula no comércio vem da Previdência, do BPC, do Bolsa Família, por aí você vai vendo onde é que você acaba com a economia popular. Certo. Ô, Ciro Gomes, me diga uma coisa, o Bolsonaro se elegeu num vácuo também, no sentimento da população de mudança, antipetista, eu vi muita gente, inclusive, dizer que votaria no senhor, mas depois terminou desistindo de votar, porque se tivesse votado, talvez o PT chegasse logo direto no... Aí votou logo direto no Bolsonaro. E agora, o Jornal do Comércio e um outro vácuo foi esse de renovação, do novo, que foi pregado durante a campanha. Anteontem, o Jornal do Comércio já fazia uma matéria mostrando os possíveis presidenciáveis para 2022. E aí cita o Flávio Dino, Rui Costa, Wilson Witzel, Luciano Huck, a gente lembrou até aqui também do Dória, lá de São Paulo. Como é que você vê esses nomes já sendo citados agora? Essa história do novo vai persistir, o povo vai continuar acreditando nisso. O que é que você pensa a respeito de futuro na eleição presidencial? Veja, primeiro sinal daquilo que eu estou lhe dizendo, não inteirou um ano o governo ainda e já estão aí com pesquisa, com discussão de candidatura e tal. Sinal de quê? Sinal de que o quadro político brasileiro está colapsado.
Porque se a gente não tivesse um governo, se tivesse um governo minimamente acertando a mão, a gente estava aqui discutindo o mérito e o demérito e as confusões e a oposição a ele. E essa busca do novo é uma coisa que é muito explorada pela marketagem, pela propaganda dos politiqueiros. Por exemplo, o Bolsonaro propôs a nova política. E aí conseguiu, mas veja bem, o Bolsonaro, para quem como eu conhece, Bolsonaro foi deputado federal 29 anos. E ele não foi deputado federal de Pernambuco ou do Ceará, que são dois estados que cultivam a decência, apesar de termos ambos os nossos problemas. Bolsonaro foi deputado federal 29 anos no Rio de Janeiro, ligado ao Eduardo Cunha, que está preso, ligado ao Sérgio Cabral, que está preso, ligado ao Pisciani, que está preso, ligado ao presidente da Assembleia, que está preso, ligado ao presidente do Tribunal de Contas, que está preso. O Bolsonaro, a vida inteira, usou funcionário fantasma para assinar os recibos no gabinete dele, pegar o dinheiro e botar no bolso. E ensinou isso para os filhos. Bolsonaro meteu a família toda. Bolsonaro tem 2 aposentadorias. Se aposentou com 33 anos como doido no Exército e se aposentou agora, entre a eleição e a posse, pediu aposentadoria especial de deputado federal, 26 anos. Então, esse pacote de velharia, de velhacaria, de desonestidade, era a realidade. O que é que se vendeu para o povo com a marketagem, o nosso povo machucado, sofrido, né, com todo esse drama econômico, de ter sido sentido enganado pela crise econômica, de todo dia chegar em casa humilhado, com o nome no SPC, desempregado, e ver a notícia da roubalheira para cá, roubalheira para lá e tal. O povo fica realmente predisposto a essas manipulações. E aí vem a amargura do dia seguinte, porque infelizmente o céu não é perto. E a gente tem que construir um caminho em que esse negócio de adjetivo, novo, velho, não sei o que, isso não seja mais a coisa inteligente. Tem que olhar de onde vem o cara, qual é a ideia do cara, se quando ele teve a oportunidade ele entregou, se as companhias dele são pessoas corretas e tal, se ele já respondeu algum mal feito no passado. E aí ver se a gente deve ir para a presidência da República, alguém que nunca governou nada ou alguém que já foi testado. E essa é a grande questão que nós temos que levar para o povo brasileiro. Ô Ciro, me diga uma coisa, mudando radicalmente, né, saindo do nacional, vindo para o estadual, o PDT vai ter candidato na capital pernambucana? Sim, nós estamos com a diretriz nacional de apresentar a candidatura própria do PDT em todos os lugares onde for viável, necessário, correto e útil para as nossas comunidades, na direção de discutir alternativas. Né? E em Recife nós estamos preparando a candidatura do deputado federal Túlio Gadelha, que é um jovem de muito talento, que, enfim, está se desenvolvendo muito bem como parlamentar, e nós achamos que ele pode fazer uma boa proposta para o Recife. Agora, como é que será isso se o presidente estadual do partido, o deputado Volney Queiroz, que é aqui de Caruaru, inclusive, é aliado de primeira linha do governador Paulo Câmara aqui no estado? Do PSB. Do PSB. Bom, isso é uma questão que nós precisamos resolver com muito respeito, porque Zé Queiroz é um amigo, mais do que um líder que nós respeitamos, é o chefe político nosso em Pernambuco. Volney Queiroz é um também jovem, talentosíssimo deputado federal, e da semana passada tivemos uma longa conversa, trocando ideias sobre exatamente essas delicadezas, e é preciso que a gente acredite neles, que a gente reforce o prestígio deles. Zé Queiroz é um homem de bem, querido meu, enfim, eu tenho por ele uma gratidão, uma admiração, um respeito muito grande, e o Túlio sabe disso, que nós no PDT temos um profundo respeito e admiração por Zé Queiroz e por Volney. E o Zé Queiroz e o Volney, por sua parte, que inclusive são pessoas que deram oportunidade lá atrás para o Túlio começar na sua militância no PDT, vão ter habilidade de administrar isso. Nós estamos prestes a ter uma decisão aí sobre a questão da prisão em segunda instância. Eu queria sua opinião sobre isso e perguntar também o seguinte: como é que ficará o relacionamento com a Corte Suprema, com promotores, juízes, desembargadores, caso o STF anule o processo de Lula, e qual será o comportamento da sociedade vendo triunfar a criminalidade? Veja, esse é o drama das coisas mal feitas no nosso país. Então, a gente só pode botar na cadeia alguém dentro do rito da lei. Isso é no mundo inteiro, o Estado de Direito Democrático, a gente protege, porque tem um dia que a gente acha bom o outro levar uma pancada, porque a gente não gosta dele, mas o pau que bate em Francisco é o mesmo que bate em Chico. Então, a gente não pode deixar que paixão, o ódio, tire a gente do rumo, né, de dizer a regra vale para todos, a regra é severa, a impunidade não pode ser o prêmio do bandido, seja ele importante ou desimportante. Então eu vou lhe falar como velho professor de direito. O que é que acontece no Brasil? No Brasil, o processo penal pode ter até
4 graus de jurisdição. O que é isso? No mundo inteiro, um juiz julga e outro juiz examina o recurso. E acabou. Então, o camarada roubou uma galinha, o juiz julga, condena. Aí o tribunal vai lá e examina, não, essa sentença está direito, mantém o cabo na cadeia. Não, essa sentença foi feita errada, tira o cabo da cadeia. Aí o grandão, político importante, de gravata e tal, o juiz julga e o tribunal examina, a sentença está correta, fica na cadeia. No Brasil, isso é um erro da nossa Constituição, mantém 4 graus. Então, o ladrão de galinha no Brasil, o processo dele vai julgado num juiz, depois vai examinado no Tribunal Estadual, depois vai examinado no Superior Tribunal de Justiça e pode ser julgado no 4ª instância. A mesma coisa o político. Então, é julgado em 4 instâncias. Isso, o que é que acontece? Isso demora a corrida de um cágado manco. E aí o tempo é tão grande que o povo fica corretamente sem entender que o cabo acaba sendo culpado não tendo julgamento nenhum. Nós, no lugar de corrigir isso, que é, olha, daqui para frente crime comum é só dois juízes. Não tem mais 3, nem tem mais 4. A gente deixa esse bicho errado e resolve o tribunal por 6-5. Isso é que é o problema do Brasil, que não vale mais agora, que agora só vale 2 e o cabo foi preso, foi condenado na segunda, vai preso. E eles agora vão examinar, tudo indica que vão dizer de novo que não é mais assim. A lei não mudou, é a mesma. E esse é o problema do Brasil, não tem justiça. A gente agradece a sua participação aqui conosco e só para fechar, o que é que você pretende disputar nas próximas eleições? Olha, eu só disputarei mais uma vez a presidência da República se eu entender que isso é minha obrigação. Eu fui prefeito, fui governador, melhor avaliado, nunca respondi nenhum inquérito, nem passei absolvido, portanto sou um homem honrado, conheço o Brasil como ninguém, procuro me manter estudando os assuntos, de ter aí alguns números para você, e eu tenho para mim que eu tenho condição de unir o Brasil ao redor de um novo projeto nacional de desenvolvimento que muda completamente esse estado de depressão e oferece ao povo de volta a confiança no futuro. E eu estou lutando para mostrar isso ao povo brasileiro. Se Deus me abençoar, eu ainda serei candidato a presidente do Brasil. Senão eu vou continuar ajudando de outro jeito. Você acha que precisaria mudar alguma característica sua para chegar a isso? A vitória nas eleições? Eu preciso ser mais moderado, que eu uso as palavras muito duras e tal. Sim. E todo dia eu ouço, eu sou uma pessoa humilde para ouvir crítica, mas deixa eu lhe dizer. Pois não. Eu ajudei a fazer o real ministro da Fazenda, administrar a economia do Brasil. Eu fui ministro da Integração Nacional, ajudei a fazer, por exemplo, o Projeto São Francisco. Eu fui, governador do estado do Ceará, o mais popular do Brasil. Fui prefeito de Fortaleza, a 5ª maior cidade do Brasil. Fui o mais popular prefeito de capital do Brasil. Quer dizer que eu não tenho defeito? Não, quer dizer que eu sou uma pessoa que tem defeitos e qualidades, mas parece que quando eu estou numa tarefa pública, eu entrego aquilo que eu prometi. Mas eu todo dia vou ouvir as críticas e todo dia eu vou aprender, porque eu quero é ser melhor para o povo brasileiro. Perfeitamente. Abraço, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a Fortaleza, cidade belíssima que eu adoro estar lá. Você esteve lá agora há pouco. Estive lá agora há pouco, adoro estar lá. Valeu. Muito obrigado ao Ciro Gomes, ex-candidato à presidência da República, foi governador do Ceará, foi ministro do Brasil também e uma opinião interessante sobre os mais diversos temas.